irei tomar por base da minha leitura inicial apenas a primeira parte do versículo de número 7. Enquanto vocês estão procurando o texto, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está me dando de estar vivo nesse dia, de poder estar contemplando a sua presença, a sua face, estar adorando o seu nome e também expondo a sua palavra. Agora um pouco diferente, do que costumamos, porque não podemos fazer mais aqueles cultos públicos, estamos em número resumido, mas Deus sempre dá o seu escape. E para mim é sempre um prazer ministrar a palavra do Senhor em qualquer circunstância. Comecei o meu ministério de pregação nas ruas, nos cultos ao ar livre que a minha igreja realizava. Esses cultos, muitas das vezes, só tinha a dona, o dono da casa, o dirigente, o vice e eu. E a gente fazia aqueles cultos, parecia que a gente estava pregando para as paredes, mas sempre tinha alguém que colocava a cadeira do lado de fora da calçada para escutar a palavra. Hoje nós temos a bênção de se utilizar dos meios de comunicação, a internet, para estar pregando para milhares de pessoas no mundo. E isso é bênção, isso é algo que Deus nos concedeu para utilizar para a glória do seu nome. Então fico feliz de poder estar pregando para você que está em casa e trazer algo da parte de Deus. Pastor Anthony, pastor presidente desta igreja, meu personal trainer. Eita, agora é forte, viu? Vamos voltar, Quando eu comecei, deu a pandemia, mas que luta, Para mim tá bem melhor, viu? Porque eu estou parado assim, é por isso que eu estou ainda cheinho, porque a gente está parado esse mês todo em casa. Mas eu quero agradecer ao pastor Antônio e sua família pelo carinho e o respeito a este jovem pregador e ao meu ministério. Sofonias capítulo de número 1, versículo de número 7, a primeira parte diz assim: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Até aí, você que está com a sua Bíblia, você pode mantê-la aberta no livro de Sofonias, porque à medida que eu vou pregando, eu vou solicitando os textos que estão inseridos nesse livro. Queridos irmãos, a maioria das minhas mensagens nascem do meu devocional com Deus, do meu momento de oração e leitura da palavra. E agora, no começo desse ano de 2020, eu estava na cidade de Arapiraca, em Alagoas. E antes de ir descer para o café, eu comecei a orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Depois desse período de oração, eu comecei a ler a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus me trouxe até esse livro, o livro de Sofonias. Confesso aos irmãos que já tinha lido este livro, porém não tinha meditado acerca da sua mensagem. E naquela manhã, lendo este livro, saltou aos meus olhos esta expressão, que ora acabei de mencionar para vocês. A expressão é essa: o dia do Senhor está perto. Quando essa expressão saltou aos meus olhos, eu comecei a examinar esse livro de maneira mais detalhada, como também essa expressão. E eu percebi que esta é uma das expressões mais temidas de toda a Escritura. Porque essa expressão não está relacionada ao amor, à misericórdia e à graça de Deus. Essa expressão, sempre que dita ou escrita na Bíblia Sagrada, está relacionada ao juízo, à justiça e ao castigo do Todo-Poderoso. Por isso, esta é uma das expressões mais temidas de toda a Escritura. Não somente Sofonias, mas outros profetas como Joel
também usaram a mesma expressão com o mesmo sentido. E essa expressão, ela pode ser entendida na perspectiva de dois momentos. O primeiro momento é o momento histórico. Quando essa expressão está relacionada a um momento histórico, geralmente este momento já aconteceu. Momento este onde Deus resolveu manifestar a sua ira, o seu juízo, o seu castigo sobre o seu povo ou sobre uma nação ímpia. Exemplo, o dia do Senhor chegou para Israel, quando Israel começou a negligenciar a obediência ao Senhor. Deus levantou o profeta Jeremias, entre outros profetas, para alertar o seu povo do perigo da desobediência, pois se eles continuassem naquele caminho, chegaria o dia que Deus entregaria a nação de Israel nas mãos do rei babilônico. E assim aconteceu. Por causa da desobediência do povo de Deus, Deus entregou nas mãos do rei de Babilônia, Nabucodonosor, o seu povo, e por um período de 70 anos, o seu povo ficou cativo em Babilônia. Então o dia do Senhor chegou para Israel, e esse dia é compreendido dentro desse período de 70 anos, onde Deus tratou o seu povo para que o seu povo fosse curado dos seus pecados. Então essa expressão pode estar relacionada a um momento histórico, mas ela também pode estar relacionada a um momento escatológico. A escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos. E essa expressão pode estar relacionada a algo que ainda vai acontecer. O dia do Senhor vai chegar. Que dia é esse, irmão Diego? É o dia onde o Cordeiro de Deus irá manifestar a sua ira sobre toda a terra. Mas, irmão Diego, o Cordeiro de Deus não é Jesus Cristo, ele não é o nosso perdoador, ele não é o Deus amoroso, ele não é aquele que subiu na cruz do Calvário? Sim, ele é tudo isso, porém, a Bíblia vai nos dizer que muitas pessoas vão rejeitar o seu domínio, vão rejeitar o seu senhorio e vão se colocar em oposição ao próprio Cristo e à sua igreja. E estas pessoas receberão no dia da ira do Cordeiro de Deus o seu castigo. Fica claro isso no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, quando o livro está ali relatando a abertura de outro livro, o livro dos segredos, o livro da revelação, o livro que conta a história da humanidade. Em Apocalipse capítulo de número 6, a gente vai perceber que o sexto selo, quando aberto, irá manifestar a ira do Cordeiro de Deus sobre todos aqueles que se voltaram contra o Senhor. Está escrito assim, versículo de número 12: e aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes da terra, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o dia do Senhor, quando a gente fala do momento escatológico,
a gente fala desse dia onde Deus irá manifestar a sua ira, através das catástrofes da natureza, através de tudo aquilo que a gente acabou de ler no livro do Apocalipse. E perceba que dessa ira ninguém vai se livrar, porque no versículo 15 vai mostrar que esse terror, esse castigo, este juízo de Deus será universal. Grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos e livres, nenhum deles escapará deste grande dia. Pelo contrário, eles irão para as rochas, para as montanhas, e dirão às rochas e montanhas cair sobre nós, não porque eles estão com medo das catástrofes que estão acontecendo, mas eles estarão com medo daquele que está sentado no trono e do seu Filho, o Cordeiro de Deus, que estará agora manifestando a sua ira. Então, esta expressão está relacionada a esses dois momentos. Então, fica claro, ao observar esta expressão, que ela está relacionada ao castigo de Deus. E o castigo de Deus é o tema central do livro de Sofonias. Não é à toa que esse livro é pouco pregado, não é à toa que esse livro é pouco estudado, porque quem faz a leitura se assusta pelas expressões que são contidas nesse livro. Porém, como toda a Bíblia é inspirada e ela é apta para o ensino, o livro de Sofonias também tem inspiração de Deus. E dele nós podemos tirar lições importantíssimas para o nosso dia a dia. Então o tema central do livro é o castigo de Deus. E nesse livro eu percebo que o castigo de Deus, ele está sendo direcionado para dois povos nesse livro. O primeiro povo é o povo do próprio Deus, do próprio Senhor. O contexto histórico vai nos mostrar que o povo de Deus está andando por caminhos tortuosos. O povo de Deus está longe da sua presença. Então Deus manifestou o seu castigo sobre o seu povo com o objetivo de realinhar o seu povo na sua presença, com o objetivo de trazê-los para sua presença novamente, com o objetivo de reajustar as coisas que estão desajustadas. O segundo grupo são os ímpios, as nações ímpias. E quando Deus manifesta o seu castigo sobre as nações ímpias, a gente vai ver que Deus faz isso para destruir a nação, para destruir o povo que se levantou contra a sua presença. Então fica claro que quando Deus castiga o seu próprio povo, ele faz isso para o próprio bem do povo. Ele não faz isso simplesmente para fazer com que o povo seja destruído, não. Ele manifesta o seu castigo para trazer de volta ao povo a sua própria presença. Essa ideia que Deus é amor, mas não é juízo, não é ideia bíblica. Deus, por nos amar, ele nos castiga. Por nos amar, ele faz com que o seu castigo aconteça. Assim como o pai que ama o seu filho, castiga o seu filho quando o seu filho faz algo que não lhe agrada, assim é o nosso Deus. Quando estamos muito longe da sua presença, quando não damos ouvidos mais à sua voz, é preciso ele manifestar uma forma de nos castigar, não para nos matar, mas para nos trazer de volta para o lugar de onde a gente não deveria ter saído. Então fica claro isso aqui no livro de Sofonias. E outra coisa que eu quero dizer, que ao ler esse livro eu percebi que existem algumas classes de pessoas que recebem o castigo de Deus. Quais são estas classes? É sobre isso que eu quero falar. As primeiras classes de pessoas que recebem esse castigo do Todo-Poderoso está no versículo 6 do capítulo de número 1. Percebam que o texto diz: e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Neste versículo, existem três classes de pessoas que recebem o castigo de Deus. A primeira, aquelas que abandonaram deliberadamente o caminho do Senhor,
para seguir outros caminhos. Se existe uma decisão que você nunca deve tomar na sua vida, é a decisão de se afastar dos caminhos de Deus. Você não pode fazer aquilo que fez o filho pródigo, que resolveu abandonar a casa do pai, que resolveu sair da presença do pai para viver uma aventura nesse mundo. Você já conhece a história, não deu certo, ele gastou tudo que tinha, houve uma crise naquela terra, ele começou a passar fome e até mesmo foi trabalhar com porcos até cair em si e perceber que a decisão errada foi tomada por ele. Ele abandonou a casa do pai, ele abandonou a presença do pai e agora estava humilhado trabalhando com porcos. E ele, caindo em si, disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. E o texto diz: e levantando-se foi. Ele tomou a decisão errada de se afastar do pai, de andar pelos seus próprios caminhos, mas no futuro ele tomou a decisão certa de voltar para a casa do pai, de voltar para os seus caminhos, de voltar para a presença daquele que ele nunca deveria ter saído. Talvez você que me acompanha pela internet tenha tomado esta decisão, a decisão de se afastar dos caminhos do Senhor e andar pelos seus próprios caminhos, andar pelas suas próprias vontades, renegando a direção do Espírito de Deus. Mas Deus está falando com você e está dizendo: é tempo de voltar ao caminho do Senhor. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. O caminho que o homem toma pelo seu bel prazer geralmente leva ele à ruína e à morte. Mas o Salmo 37, o verso de número 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez tudo que está acontecendo na sua vida de errado está assim porque você resolveu abandonar os caminhos de Deus. A segunda classe de pessoas que vão receber o castigo de Deus são aqueles que não buscam mais o Senhor. Esta geração estava tão acomodada que se esqueceram que precisavam de Deus para todas as coisas. Era uma geração autossuficiente, que não se lembrava mais da dependência. Se existe algo que esse coronavírus está nos mostrando, é que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos ter uma vida de busca ao Senhor. Milhares de pessoas que estavam no seu conforto, com os seus belos empregos, que estavam com os seus grandes salários, começaram a ruir. E os olhos estão se abrindo, e eles estão voltando a perceber que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum nessa terra. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Tome a decisão nesse período de quarentena de voltar a buscar o Senhor. Porque quando a gente toma essa atitude, a gente está reconhecendo a dependência que temos de Deus. A terceira classe de pessoas que receberão o castigo do Senhor são aqueles que ignoram a sua presença, que ignoram a sua existência. Diz o texto: os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Existe uma classe de pessoas que ignora a existência de Deus. Existem várias pessoas que ignoram a existência do Todo-Poderoso e vivem como se Ele não existisse. Dentre essas classes existem os ateus. O ateísmo que tem crescido, se desenvolvido, tem entrado nas universidades, tem entrado na mente de muitos jovens, mas eu quero dizer que esses ateus,
representados no Brasil por Leandro Carnal, entre outros, um dia eles receberão o castigo do Altíssimo, porque o Altíssimo existe, o Altíssimo é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e um dia, como disse Paulo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essas três primeiras classes receberão o castigo de Deus. Outra classe que receberá o castigo de Deus está no versículo de número 8. Olha o que o texto diz: e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que vestem vestiduras estranhas ou vestiduras estrangeiras. Olha o que Deus está falando aqui na sua palavra. Ele está dizendo que vai castigar aqueles que se vestem com vestiduras estrangeiras. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus deu ao seu povo umas normas e regras, um código de normas e regras que tinham como objetivo moldar a identidade do seu povo. As regras que Deus estabeleceu pela sua lei tinham como propósito inicial moldar a identidade e o comportamento do seu povo. Além disso, o seu povo, com a identidade própria que esse Deus estabeleceu, tinha também como função atrair ou influenciar as demais nações para estarem se comportando assim como o povo de Deus se comportava. Então a gente percebe, observando a lei, que a lei veio para moldar o comportamento da nação e fazer com que esta nação fosse diferente das demais nações. E qual é o problema? É que dentro desse contexto aqui está acontecendo o contrário. Esta nação, em vez de influenciar as demais nações, estava sendo influenciada. Em vez do povo de Deus influenciar as nações que estavam ao seu redor, as nações que estavam ao seu redor é que estavam influenciando o povo de Deus. E Deus fala isso de forma metafórica, simbólica. E ele vai dizer que o seu povo se vestiu com vestiduras estrangeiras, ou seja, o seu povo abandonou a sua própria identidade para abraçar a identidade das demais nações. O seu povo abandonou o conjunto de normas e regras que estabelecia o comportamento da nação santa para se comportar como as demais nações. E se existe algo que incomoda Deus, é quando o seu povo se parece com o mundo. Se você não percebeu, dentro da Bíblia Sagrada está claro que nós, como povo de Deus, somos diferentes. A nossa identidade é diferenciada. Nós não somos igual ao mundo. Não é à toa que Pedro disse em sua carta que nós somos a nação santa. Nós somos um povo diferenciado. Nós falamos de forma diferenciada. Nós tratamos as pessoas de forma diferenciada. Nós se comportamos de forma diferenciadas. Muitas vezes somos taxados de quadrados, ridículos e outros termos pejorativos. Porém, como disse Paulo, a gente não deve se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Quem dita o meu comportamento não é a rede de esgoto de televisão. Você já sabe qual é. Quem dita o meu comportamento é a palavra do Senhor nosso Deus. Quem diz como eu devo se comportar é a palavra do Senhor. Quem diz como eu devo me expressar é a palavra de Deus. Por isso, meu querido irmão, se o teu comportamento se assemelha aos ímpios desse mundo, você está precisando de uma profunda transformação. Porque o que define um crente como de fato servo do Senhor não é a sua religiosidade, mas o quanto ele se parece com Cristo.
João escreveu que aquele que diz está nele deve andar como ele andou. O meu comportamento deve ser o mais aproximado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando é que isso acontece? Quando eu permito que o Espírito Santo venha moldar o meu caráter. Venha arrancar de dentro de mim aquilo que me afasta de Deus. Venha arrancar de dentro de mim aquilo que me leva para longe do Senhor. Paulo diz que dentro de mim há uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito luta contra a carne. E quem vai vencer essa luta somos nós. Se dermos vazão à carne, a carne vai reinar. E a gente vai ficar parecido com esse mundo que já está entregue aos seus desejos carnais. Mas se dermos lugar ao Espírito, permitindo que o Espírito Santo brote em nós o seu fruto, nós se pareceremos cada vez mais com Cristo Jesus. A nossa identidade é se parecer com Cristo e não com o mundo. Outra classe de pessoas que receberão o castigo de Deus está no versículo 12 do capítulo de número 1. Permita-me aqui tomar um pouquinho dessa água aqui, viu? No versículo de número 12, o texto diz assim, ó: e há de ser naquele tempo que esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes e que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, o Senhor não faz mal. Deus irá castigar as pessoas que vivem nesse mundo, pensando que Ele não pode interferir, que vivem esse mundo de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. Existem pessoas nesse mundo que vivem na prática dos seus pecados, que vivem na prática das suas abominações e pensam: o Senhor não faz bem, o Senhor não faz mal, então eu vou viver do meu jeito, eu vou viver da minha maneira. Porém, o crente tem uma responsabilidade diante de Deus. O servo do Senhor tem uma responsabilidade diante de Deus. Todos nós compareceremos diante do Senhor para recebermos aquilo que fizemos de bom ou de mal, como diz as cartas paulinas. Então tudo que eu faço aqui, querido, tem importância para Deus sim, e Deus pode sim interferir. Não confunda tempo de misericórdia com tempo de aceitação. Vou repetir: não confunda o tempo da misericórdia de Deus com a aceitação, porque tem gente que é assim: errou hoje, não aconteceu nada, é porque Deus está até aceitando o meu procedimento. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe da parte de Deus algo chamado tempo de misericórdia. Como é que eu entendo isso? Quando a gente vai para a história de Sansão. Sansão abusou do tempo da misericórdia de Deus, até que Deus resolveu intervir com o seu juízo. Vocês conhecem a história. Sansão, desde o ventre, foi separado para ser nazireu, um homem consagrado ao Senhor, do ventre até o final da sua vida. Ele não poderia tocar em nada morto, não poderia se envolver com nada relacionado à uva. Ele não poderia namorar com a pessoa que queria, se casar com a pessoa que queria. Ele era um homem consagrado a Deus. Navalha não podia passar na sua cabeça. Porém, a gente vê que Sansão negligenciou a obediência e entrou por um caminho perigoso. Ele abusou da misericórdia, porque a Bíblia diz que Sansão matou um leão. E no outro dia, ele foi até a carcaça do leão. Ele foi ver como o leão estava, e dentro da carcaça do leão tinha mel. E pela doçura do mel, ele feriu seu voto de consagração e tocou no leão que estava morto. Quando isso acontece, a justiça de Deus não desce sobre Sansão. Ele continua ainda sendo o guerreiro de Israel. Ele ainda continua vencendo as batalhas. Nada acontece. A Bíblia diz que Sansão agora resolve se casar. E ele chega para o seu pai e diz: papai, vou me casar. O papai olhou para ele e disse assim: muito bem, meu filho,
Quem é a felizarda? Quem é que vai casar com o herói juiz de Israel? E ele diz: papai, tem um problema. Eu me apaixonei por uma mulher filisteia da cidade de Tímina. O seu pai, percebendo que aquilo não daria certo, logo disse: meu filho, não há entre as hebreias alguém que agrade a você, alguém que compartilhe do mesmo pensamento, que adore o mesmo Deus, que tenha a mesma identidade. A resposta de Sansão para o seu papai foi essa: mas foi esta que agradou os meus olhos. Mas nem tudo que agrada aos olhos vai fazer bem a alma. Nem tudo que agrada os seus olhos vai fazer bem a sua vida espiritual. Sansão foi guiado pelos seus olhos, e aquele casamento não durou um só dia, acabou no dia da festa. Mas acontece que até este momento Sansão continua sendo o herói de Israel. Nada de mal acontece com ele. Ele agora, decepcionado com o seu primeiro relacionamento, vai até Gaza, e lá ele se deita com uma prostituta para satisfazer os seus desejos carnais. Ele arranca os portões de Gaza, sai com ele nos ombros, e nada acontece. Ele continua sendo o rei de Israel, ou melhor, o juiz de Israel, o herói de Israel. Até parece que Deus está dizendo a Sansão: você é o meu escolhidozinho, você é o meu preferido, você pode fazer tudo o que você quiser, não tem problema, você é uma classe especial aqui no céu. Porém, quando Sansão entrega o seu segredo a Dalila, Deus desce na vida de Sansão para tratar com Sansão de acordo com o seu juízo. Porque quando ele entrega o segredo, Deus diz: basta, Sansão, eu preciso tratar a sua vida, eu preciso recuperar você. O que foi que aconteceu na história de Sansão? Deus foi manifestando a sua misericórdia e dando chances a Sansão para que Sansão viesse a se arrepender. Ele tocou no leão morto, merecia juízo, e Deus disse: misericórdia, vou te dar mais uma chance. Ele se relaciona com a menina de Tímina, e Deus não manifesta o seu juízo, manifesta a sua misericórdia e lhe dá mais uma chance. Ele se deita com a prostituta, Deus olha para ele e diz: misericórdia, vou te dar mais uma chance. Mas quando ele entrega o segredo, o tempo da misericórdia se encerra e a justiça de Deus desce sobre ele. Mas, irmão Diego, as misericórdias do Senhor não são infinitas? Elas não são novas a cada manhã? Sim, as misericórdias de Deus são infinitas, mas elas podem ser interrompidas. E chega uma hora na vida do servo de Deus que ele não dá ouvidos à voz do Senhor. Então é preciso Deus agir para que o seu comportamento seja mudado. Talvez Deus esteja falando com você há muito tempo. Talvez Deus esteja chamando a sua atenção há muito tempo, e você não tem dado os ouvidos à sua voz. Mas eu quero dizer, se você não parar, quem vai te parar é Deus. Se você não der ouvidos à voz de Deus, Deus não vai perder você para o mal. Ele vai agir, Ele vai consertar, Ele vai trazer você de volta para a presença dEle. Porque Ele não vai te perder para o pecado, Ele não vai te perder para o mundo, Ele não vai perder você para Satanás. Eu ainda creio num Deus que é oleiro, e quando é preciso Ele quebra o vaso e faz de novo. Esse é o Deus que trabalhou na vida de Sansão, porque ele interrompeu o período da misericórdia e disse assim: eu vou agir com justiça. E como foi que Deus agiu com justiça na vida de Sansão? Primeira coisa que Deus fez: Deus ausentou a presença dele da vida de Sansão. A Dalila gritou assim: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele se levantou e disse: mais uma vez irei e vencerei. Mas quando ele vai, ele não percebe que a presença de Deus não está mais sobre ele. Deus começou a tratar a vida de Sansão, ausentando a sua presença. Para quê? Para Sansão aprender a valorizar. Existe um ditado que a gente só valoriza
quando perde, e é verdade. Tem muita gente agora que vai voltar a valorizar os cultos, porque estamos há muito tempo sem cultuar no templo. Tem muita gente agora que não vai faltar reunião alguma, pastor Antônio. Tem muita gente agora que vai para a vigília, que vai para a ciclo de oração, que vai para os cultos de ensino, para as escolas bíblicas. Por quê? Porque nós estamos passando um período onde a gente perdeu o direito de se reunir. A gente perdeu o direito de se reunir em templos. Porém, Deus às vezes faz isso para a gente aprender a valorizar. Que você, depois dessa quarentena, não perca um só culto. Que depois dessa quarentena, irmão, você seja uma tocha viva na mão de Jeová. Que você esteja sempre disponível para a obra do Senhor. Quando o seu pastor solicitar, você diga: eis-me aqui, eu quero trabalhar. Porque o dia da volta do Senhor está próximo. Não há mais tempo a se perder. Não há mais tempo da gente estar embaraçado com as coisas dessa vida. É tempo de nós se consagrarmos a Deus. É tempo de trabalharmos para o Senhor. Receba esta palavra na autoridade do nome de Jesus. Deus ausenta a sua presença. A segunda coisa que Deus faz: Deus tratou o pecado de Sansão na origem. Qual é a origem do pecado de Sansão? Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Ele não pode ver nada proibido que ele quer. Ele não pode ver uma mulher diferente que ele quer satisfazer os seus desejos. Ele não quer ver nada proibido que ele quer tocar. Aí Deus diz assim: eu vou tratar o seu pecado na origem. Perceba que quando os inimigos pegam Sansão, eles não vão cortar o braço de Sansão. Eles não cortam as pernas de Sansão, mas eles vazam os olhos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: eu vou tratar o seu pecado na origem. Eu vou arrancar os seus olhos para que você volte a ver. Porque apesar dele estar vendo com os olhos naturais e espirituais, os olhos espirituais estavam cegos na vida de Sansão. Aí Deus arranca os olhos naturais para que ele volte a enxergar novamente. Eu quero dizer uma palavra muito forte aqui para você que está me acompanhando. Tem gente que ora assim, diz assim: Deus, eu não tenho força de parar. Senhor, o Senhor sabe, eu sou muito fraco. Cuidado com esse tipo de oração. Eu tenho medo de fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque quando eu não consigo parar, Deus dá um jeito para que eu pare. E o jeito de Deus muitas vezes é muito forte. No caso de Sansão foi: você vai perder os seus olhos. Você agora não vai ser mais tentado por aquilo que você vê. Agora você só vai ver o céu pelo lado de dentro, com os seus olhos espirituais. Cuidado, nunca diga a Deus essas coisas. Pelo contrário, diga assim: Deus, eu vou me esforçar, o Senhor vai me dar força e eu vou conseguir. Porque é assim que Deus quer de nós. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui. Outra coisa que Deus faz com Sansão: ele permite que o guerreiro, que nunca perdeu uma batalha, invencível, receba a sua primeira derrota. Para mostrar o quê? Para mostrar a ele que o segredo não estava nele, estava em Deus. Era Deus que dava todas as suas vitórias. Para mostrar a ele a lição da dependência. Queridos, a gente só vence se Deus estiver do nosso lado. Nesse momento, irmão, de quarentena, eu estou percebendo que todas as articulações humanas não são nada diante desse problema. Que tudo aquilo que a gente planeja, que a gente olha, se desfez. Que a gente não é nada e que a gente precisa de Deus para todas as coisas. Hoje mesmo eu dobrei o meu joelho e disse assim: socorro, Deus, porque eu não sei o que será dessas pessoas que já não têm mais nada para comer, pessoas que já estão na rua pedindo para a gente ajudar, pessoas que já não têm mais o café da manhã, o almoço e a janta. Mas eu creio num Deus que ainda é refúgio, que ainda é socorro, que ainda é providência. Um Deus que quando a gente clama, Ele diz: eu estou aqui para ajudar. Talvez você esteja já nos limites da sua força, mas está aqui um Deus que renova as forças de Sansão. Estaramanto como araçaia. Está um Deus aqui que está permitindo esse tempo para tratar a sua vida, reajustar a sua vida, mas também para te fortalecer. Porque ao mesmo tempo que Deus tratava Sansão, Deus também tinha um renovo para a vida de Sansão.
Juízes capítulo 16, versículo 22 vai dizer assim, ó, que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Olha que coisa linda. Deus permitiu que os olhos fossem arrancados? Sim, mas o cabelo estava crescendo. Deus permitiu que o guerreiro perdesse? Sim, mas o cabelo estava crescendo. Deus permitiu que o guerreiro se tornasse um palhaço? Sim, mas o cabelo dele estava crescendo. E Sansão começou a orar a Deus e disse: Deus, nem que seja a última vez, renova as minhas forças. Nem que seja a última vez, Senhor, me dar aquilo que o Senhor sempre colocou na minha vida. E sabe o que é que eu acho interessante em Deus? Que quando a gente clama, quando a gente reconhece, quando a gente se coloca na posição, Deus pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e manifesta a sua graça sobre nós. Receba a graça de Deus aqui nessa noite. Receba a misericórdia de Deus aqui nessa noite. Deus está falando com alguém aqui na Camancho, Revalaia, e Ele está dizendo: eu estou te dando a segunda chance. Eu estou renovando você. Eu estou levantando você. Quem te viu ser ridicularizado vai ver você fortalecido de novo, para a glória do nome do Senhor. Você pode adorar a Deus por alguns segundos? Eu estou sentindo a presença aqui poderosa, e eu quero ministrar essa presença sobre você que está em casa. Seja renovado agora, 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 agora. Foi preciso Deus mandar uma quarentena no mundo para ter um encontro pessoal com você e te renovar. Receba esta presença em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus castiga, mas Deus também perdoa. Deus castiga, mas Deus também perdoa. E para encerrar, capítulo de número 2, versículo de número 1. Outra classe de pessoas que receberá o castigo de Deus. Versículo 1. Congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Olha que coisa linda. Deus está se queixando do seu povo, porque eles, apesar de saber que Deus existia, não tinha mais desejo por ele. Uma nação que não tinha mais desejo de se congregar. Uma nação que não tinha mais desejo de estar na presença do Altíssimo. Aí no versículo de número 3 o texto diz: buscai o Senhor. Eu acredito, irmãos, que Deus, no meio de tudo isso que está acontecendo, Ele está renovando nos nossos corações o desejo pela presença dEle. O desejo da gente se congregar. O desejo da gente adorar. Eu cheguei ali, sentei e comecei a chorar, trazendo à memória a liberdade que a gente tinha alguns meses atrás, de estarmos juntos louvando a Deus. Eu tenho 8 anos como pregador itinerante, e eu sempre disse a Deus: Deus, a minha agenda está em tuas mãos e os meus domingos são teus. Nesses 8 anos pregando a palavra, se eu fiquei 10 domingos sem pregar, foi muito. E se fiquei, foi porque estava com a minha família, ou estava cooperando com a minha igreja. Eu sempre tive a oportunidade de pregar nos domingos. E passou esse mês agora, todos os domingos em casa, a minha alma doía. Minha esposa olhava para mim e dizia: o que está acontecendo contigo? Eu digo: eu não sei ficar parado. O meu domingo é do Senhor. E às vezes me convidava para fazer uma live. Eu digo: eu estou aqui, nem que seja pela live, eu vou falar do meu Senhor Jesus. Esse desejo, irmão, está ardendo no coração de todos os irmãos. Por onde eu passo, o desejo é: queremos voltar a cultuar a Deus no templo, queremos estar junto. E é isso que Deus vai fazer com a gente. Deus vai renovar o desejo do nosso coração. Deus vai voltar a reativar o desejo, o fogo de estar na sua presença. Haverá um avivamento no coração de muita gente, irmãos. Muitos corações adormecidos vão acordar, porque o fogo do Espírito vai voltar a arder. Deus está no controle de tudo. Não se atemorize. Deus está trabalhando em nós para depois trabalhar por nós. Deus está consertando coisas da nossa vida para depois começar a ajustar as coisas relacionadas à nossa vida. Receba esta palavra em nome de Jesus e volte para casa sabendo que tudo está na mão do Todo-Poderoso.
Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Receba esta palavra e seja edificado na autoridade do nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe tudo que está sob os seus cuidados. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre você. Deus abençoe a todos, muito obrigado em nome de Jesus.